Queridos, eu quero relembrar uns princípios aqui de uma palavra que eu já ministrei anteriormente, sabe? Na realidade, eu trabalho nas minhas palavras com ciclos. Geralmente, uma palavra que eu ministro, num ciclo de 3 ou 4 anos, eu a reestruturo e a prego novamente. Essa palavra já vem para ser ministrada desde 2017, só que eu venho resistindo. Porque, especialmente essa, é uma palavra que tem vídeo, e os vídeos ajudam muito a pessoa a assimilar o princípio. E eu fiquei pensando, eu não preciso ministrar essa palavra novamente, porque todos os irmãos lembram dela. E aí a Fernanda me exortou, sabe? É para você pregar de novo, e a hora que você pregar é para você perguntar. Você esqueceu o princípio da palavra que você recebeu do Senhor e precisa ouvir de novo? Falei, então vou perguntar. Perguntei. E essa palavra, gente, eu ministrei ela em 2011, vai fazer 9 anos, foi no começo de 2011. Eu já reestruturei e eu gostaria de compartilhá-la com vocês hoje de novo. E eu vou ficar muito feliz se alguns de vocês lembrarem de quando eu a ministrei pela primeira vez. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, verso 10. Todos acharam? Amém. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas de quem? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, vou perguntar de novo. Nós estamos em guerra? Sim. A sua guerra, a guerra da igreja, é contra quem? Contra o diabo. A Bíblia fala em João 10:10 que o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Ele está de brincadeira, gente? E nós estamos em guerra contra ele. Só que existe 2 erros interessantes no que diz respeito à interação da igreja para com o inimigo. Que primeiro, é superestimar o inimigo. Achar que o diabo é o todo-poderoso, isso é um erro. Tem igreja que vive em função do diabo. Como se tivesse que se defender dele o tempo inteiro, que ele é o todo-poderoso, ele está em todos os lugares. Queridos, não é isso. O diabo não é o todo-poderoso é Deus. A Bíblia fala que, no final dos tempos, quando Deus for amarrar a besta, ele não vai vir nem pessoalmente, ele vai mandar um anjo, e o anjo vai amarrar a besta. Tamanho é a soberania e o poder de Deus em detrimento ao poder do diabo. Então, você não precisa temer o diabo, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Mas outro erro é Obrigado, Felipe. Outro erro é subestimar. Achar que a gente não precisa tomar cuidado com o domínio do diabo. Achar que o diabo é uma força que não exerce qualquer influência sobre nós e que ele está cuidando dos
não convertidos, e esqueceu a igreja. E não é assim. Subestimar também é um erro. Vocês querem ver o tanto que o diabo é audacioso? O tanto que ele não tem vergonha na cara? Abram para mim em Lucas, capítulo 4, verso 1. Lucas, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Jesus, que estava o quê? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo... Gente, voltou do Jordão, o que já havia acabado de acontecer com Jesus no Jordão? Ele havia sido batizado, lembram da pomba? Meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele é levado ao deserto, e lá no deserto, durante 40 dias, ele foi tentado por quem? Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo. Olha o tanto que ele é, eu estou querendo achar a palavra certa aqui, audacioso, oportunista. Ele não estava diante de qualquer um. Ele estava diante do Filho de Deus, que havia acabado de receber uma identidade da parte dele, havia acabado de passar 40 dias jejuando, e estava cheio do Espírito Santo. E o diabo se sente na liberdade de chegar perto daquele que era o Filho de Deus, para o tentar. E é interessante, gente, o momento que o diabo chega para falar com Jesus. A Bíblia é bem clara, a Bíblia é bem clara, ele chega depois que Jesus teve. E aí o diabo vai tentar a Jesus, vai provar a Jesus. Lá no verso 13, diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se, ou seja, separou-se dele o diabo. Até o quê? Até momento oportuno, o tema da nossa mensagem. Momento oportuno. Quer dizer que o diabo não chegaria perto de Jesus em qualquer hora. Porque ele sabia que ele estava diante de uma autoridade ali. Ele precisava de um momento específico, de um momento especial para se aproximar de Jesus e investir sobre ele. E naquele momento era um momento especial, por quê, gente? Porque Jesus teve fome. Opa, ele veio do Jordão, foi batizado, jejuou, está cheio do Espírito Santo, mas ele está com uma fraqueza, ele está com fome. Deixa eu chegar nele e tentar dar uma investida, quem sabe pega, né? E o diabo se sentiu na liberdade de chegar perto de Jesus e investir sobre ele. Achou um momento oportuno. Você sabe qual outro momento oportuno que o diabo se aproxima de Jesus também? Vocês lembram lá de quando Jesus estava com os discípulos e Pedro chegou em Jesus para falar algo específico? O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu para Pedro? Arreda-te, Satanás. Você sabe o que Jesus estava falando naquele momento? Depois vocês vão lá, eu não vou ler, mas está em Mateus 16, 21. Mas você sabe o que aquele momento Jesus conversava com eles? Não precisam abrir, mas no verso 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado. Jesus estava compartilhando com os discípulos o sofrimento que ele iria passar durante o processo de condenação, de morte. Jesus estava ali exemplificando ou falando o que ele iria passar, o preço que ele deveria pagar. Aí chega Pedro perto de Jesus e fala assim: você não precisa fazer isso não faz isso não. E Jesus sente que é o diabo falando através dele. Olha o tanto que o diabo é astuto. Aproveitou do momento em que Jesus estava debilitado, que ele estava falando ali, gente, o que ele ia passar, e não ia ser fácil, estava debilitado. O diabo se sentiu no direito de aproximar dele e de fazer uma investida. O diabo estava sempre ao redor, querendo se aproveitar de um momento onde Jesus parecesse mais vulnerável. Ele jamais ousaria enfrentar Jesus no momento comum. Seria facilmente derrotado e provavelmente iria parar dentro de algum porco qualquer. Lembram do milagre? O diabo estava perto de Jesus no momento que Jesus estava fortalecido. Foi parar dentro do porco. Seria facilmente derrotado. Ele rodeava e esperava o momento certo para atacar. E quanto a nós, queridos?
O diabo nos ataca? O diabo se sente na liberdade de nos atacar? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, é o texto base da nossa mensagem de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e o quê? Vigilantes. O diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Querido, como igreja nós estamos aqui agora, o diabo está onde? Está à nossa volta, está ao nosso derredor, esperando o momento certo para atacar. Ele não está aqui dentro, e ele não está dentro de você, ele está lá fora, esperando o momento certo, o momento propício, o momento oportuno para gerar um ataque. A gente muitas vezes acha que existe uma diferença geográfica, tem muita mensagem que fala isso, que eu não concordo, porque a Patrícia até leu em Salmos 34, verso 7 hoje, a questão de os anjos acampam ao redor, né? E o diabo anda em derredor. Então, muita gente acredita que é uma posição geográfica. Eu estou no centro, os anjos estão ao redor e o diabo está ao derredor. Gente, não é. Na realidade, você sabe qual é o significado no dicionário de derredor? Redor. A palavra significa a mesma coisa. Derredor e redor é a mesma coisa. Na verdade, não existe uma diferença geográfica, uma posição geográfica que determina anjos ao redor e o diabo ao derredor. Nós temos aquele que está em nós, que é mais forte do que aquele que está no mundo, e pronto. A palavra derredor vem do grego peripatel, que significa progredir, caminhar, andar em volta, fazendo bom uso das oportunidades. Ele não está em você e ele não é você. Ele está em volta, esperando o momento certo. E tem uma situação de guerra, queridos, um princípio na guerra muito eficiente, que diz que para você ter vitória, êxito durante as batalhas, você fica em grande vantagem se você conhecer as estratégias do inimigo, não é isso? Os especialistas em guerra, se você souber onde ele vai atacar, não é melhor? Sun Tzu, esse é o princípio dele, a arte da guerra. Conheça a estratégia do seu inimigo para que você tenha vantagem no campo de batalha. Então, baseado em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, eu quero listar algumas oportunidades ou algumas estratégias que o diabo usa para nos atacar, porque ele está em derredor esperando o momento certo. E para a gente entender como é que funciona esse princípio, a gente precisa entender como é que funciona o ataque de um leão. O diabo não está ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar? Como é que um leão ataca, queridos? Primeira coisa, o leão dificilmente ataca. Quem ataca é o princípio que nós precisávamos adotar. O leão fica na sombra esperando, a leoa vai caçar e depois traz a caça para ele. É difícil dar um bote errado. Como é que o leão geralmente ataca? Fica à espreita, fica esperando. Mas o tipo de ataque do leão vai depender do tipo de animal que ele quer alcançar. Dependendo do animal que ele busca, ele vai ter um tipo de ataque diferente. Se o leão quiser alcançar um antílope, qual que é a estratégia que o leão precisa usar? Ele precisa correr mais que o antílope. Quando o leão quer atacar um animal fraco, o que ele precisa é cercar, mas o leão nem sempre ataca animal fraco. Leão também ataca animal forte. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um grupo de 6 ou 7 leões atacando um elefante. Eu nunca tinha visto leão atacar elefante, por conta do tamanho. É mais raro. Mas leão ataca búfalo, que é grande. Leão ataca javali. Leão ataca rinoceronte. Para esses animais maiores, mais poderosos e que oferecem certo grau de resistência, o leão não pode atacar de qualquer jeito. Ele precisa de uma estratégia específica. E o primeiro tipo de animal é o animal fraco,
que ele só precisa alcançá-lo. Pedro, você tem um vídeo 1 fácil aí? Coloque ele para mim. Esse é um antílope que anda de 70 a 100 km por hora numa corrida. Gente, um animal desse precisa de estratégia de ataque. Esse daí principalmente não, né? Para animais fracos que oferecem pouca resistência, os leões só precisam correr mais do que eles. Mas apesar disso, ele não se interessa só pelos animais fracos, ele também quer os animais fortes. E para animais fortes, ele precisa de uma estratégia específica para poder alcançá-lo. Pedro, coloca o vídeo 2 para mim, por favor. Pode tirar o áudio, Pedro, que eu não vou traduzir não, porque o meu inglês é bem fraquinho. Queridos, nós temos uma manada de búfalos, que é um alimento muito desejado pelos leões. Essa é uma leoa que está espreitando a manada. Veja que a manada de búfalos, ela está agrupada. Gente, esse agrupamento, ele é estruturado. Eles deixam os animais mais velhos, mais fracos e mais doentes no meio, e os mais fortes ficam do lado exterior, do lado externo. Está a leoa correndo atrás dos 3 búfalos. Eu acho que tem até mais de uma leoa. Mais um leão tentando, uma leoa tentando a manada de novo. Os búfalos estão pastando normalmente, estão em grupo. E o leão tenta, as leoas tentam de alguma forma. Gente, olha como é que eles se voltam contra o leão. E nesse momento, não é, gente, vocês não estão vendo o leão ali, mas o leão está correndo do búfalo. Vejam que a manada inteira, não foi só um que estava sendo atacado, a manada inteira veio em direção ao leão. E aí tem uns que se sente mais cheio do Espírito Santo, vai sozinho, né? Mas os outros estão lá dando cobertura. Alguém já viu o leão subir em árvore? Aquilo ali, gente, é medo do búfalo, viu? Olha como é que a fome passa rapidinho. De novo, esse é o mesmo grupo, com o mesmo... Olha lá, de noite, agora eles tentaram atacar de noite, a manada se levantou contra os leões, e a manada defende todos os outros. Ela ataca junto, ela se defende junto. E o leão não consegue se aproximar. E sai, mais uma vez, sem conseguir jantar. Então, gente, para animais mais resistentes, o leão precisa de estratégias. Não é que ele vai abrir mão de comer aquele búfalo. Ele vai ficar sempre ali ao redor, esperando um momento oportuno, um momento específico, para que ele ataque o búfalo. Só que, isso vale também para rinoceronte, isso vale também para elefante. Só que, para que o animal fique seguro, o que ele precisa fazer? Não se separar dos outros. Porque enquanto ele estiver junto da manada, ele vai estar seguro. O leão vai ficar esperando o momento certo em que esse animal específico saia da manada, para que ele sinta liberdade para poder atacar um animal específico, separado da manada. Então, é só o animal ficar na manada. Só que nem sempre ele fica. E existem 4 situações especiais onde os animais se separam da manada e viram presa fácil para o leão. A primeira delas é com os animais mais velhos. Quando os animais vão ficando velhos, eles vão ficando mais fracos, menos resistentes e têm menos força. A manada, ela migra.
À medida que a manada vai migrando e esses animais mais fracos não conseguem acompanhá-la porque se cansam facilmente, eles vão ficando para trás. A partir do momento em que ficam numa distância segura, em que o leão se sente na liberdade de atacar, o que o leão faz? Ataca o leão separado da manada. Animal velho. Segundo, doente. O animal pegou uma gripe qualquer, está com a resistência minada. O grupo, ele não para, ele continua migrando. O animal doente se sente cansado, se sente indisposto, se sente doente. E ele não caminha com a manada, ele vai ficando para trás. A partir do momento que ele fica numa distância segura do resto da manada, o leão que está ali ao derredor, ele se sente na liberdade de atacar o animal doente. Outra situação que os animais geralmente se distanciam da manada, recém-nascidos. Às vezes a mãe vai dar à luz, é humano, né? A mãe vai parir o filhote, e aí ela fica para trás e a manada continua. E a partir do momento que ela está separada, parindo, ou às vezes até já pariu, mas o filhote não consegue acompanhar porque é um recém-nascido, está conseguindo andar bem devagarzinho, e a manada vai indo adiante. A hora que o leão vê a mãe e o filhote separado da manada, ele se sente na liberdade de poder prover um ataque. E o último tipo, que geralmente separa um animal de uma manada, dificilmente vocês vão acertar. Quem quer tentar? Você ouviu essa palavra? São os desatentos, os dispersos. Ou seja, está a manada agrupada num lugar, e aquele animal específico está vendo uma graminha ali. A manada está indo na direção correta, fazendo a migração dela. Mas tem uma graminha aqui que está boa demais e o animal fica ali. Aí tem outra graminha ali que está boa demais e o animal fica ali. E a manada está indo, a manada está indo, a manada está indo. E ele está disperso e está saindo da manada. O leão se sente na liberdade de chegar e de promover um ataque. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 ao 11. Vamos voltar no nosso texto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na interação com o diabo, nós também podemos classificar as pessoas que são alvo dele em duas classes diferentes. Pessoas fracas e pessoas fortes. Pessoas que não oferecem qualquer grau de resistência e pessoas que oferecem grande grau de resistência. As pessoas fracas são quais? Que a gente pode comparar aquela gazela que bateu a cabeça na árvore. O que são pessoas fracas? As pessoas fracas. Dá um exemplo aqui para ficar melhor. Na época em que o espírito da morte iria passear pelo Egito, andar nas casas pelo Egito, e ia matar todos os primogênitos de cada família, Deus estabeleceu o que naquela época? Sacrifique o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, passe nos umbrais. Porque quando o espírito da morte passear pelo Egito, e ele passar pela porta da sua casa e ver o sangue no umbral, ou na ombreira, ou a gente usa hoje o termo, no portal, a hora que ele ver o sangue, o que o espírito da morte vai fazer? Vai passar direto. O que é uma pessoa forte? É aquela que possui a marca do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. No dia em que Jesus se sacrificou e você o aceitou como Senhor e Salvador, foi passado um sangue na porta da sua vida, para que todas as vezes que o espírito da morte passar, ele olhe para você e fique impossibilitado de te tocar. Se você aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você tem uma marca que te separa do diabo e da força das trevas. Ah, pastor, mas e macumba? Crente tem medo de macumba? Hã? Deixa fazer. Porque você tem a marca do sangue de Jesus, você é liberto no Senhor, nada pode te alcançar e te ferir. Você está protegido.
Eu vejo aqui, a imagem que eu vejo dentro do Egito daquela época são famílias completamente destruídas, porque o primogênito estava morrendo, e a Bíblia fala que havia um clamor no Egito daquela época, e eu vejo famílias dormindo completamente seguras, porque tinham a marca da proteção. Você que aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que batizou, você tem a marca de proteção que vem do Senhor. O diabo passa por você, ele pode até sentir vontade de te tocar, mas ele não tem autoridade para te tocar, porque você é protegido pelo Senhor. Protegido. Pessoas fracas são aquelas que não passaram o sangue na ombreira, no portal. Se você ainda não teve a oportunidade de aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de se batizar, eu quero te dar um conselho hoje, querido. Passe da condição de uma pessoa forte, de uma pessoa fraca, para uma pessoa forte. Aceite a Jesus e deixe Ele dominar a sua vida. Não deixe o diabo brincar com você. Você carece da misericórdia do Senhor. O Senhor liberta. Nós lemos aqui no começo que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Se você ainda não recebeu a Jesus, não desceu às águas, permita que o Senhor faça essa marca em você. Mas além das pessoas fracas, falando em pessoas fracas, 1 João capítulo 4, verso 4, podem abrir. 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus. Quem aqui é de Deus? Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se você já tem Jesus na sua vida, você é protegido e guardado do Senhor. Você é uma pessoa forte. Só que o fato de ser uma pessoa forte que oferece certo grau de resistência, isso inibe a ação do diabo sobre nós? Inibe, gente? Não inibe. Ele perde o poder de acesso, mas ele não desiste de colocar as garras em você. E aí ele fica de que forma, gente? Vamos pensar aqui nas pessoas fracas, sem Jesus. Suponhamos que uma pessoa que ainda não recebeu a Jesus tenha vontade de ir num baile funk. Hã? O ambiente que está ali, ele é determinado, preparado para receber quem? Pessoa fraca. Ali, a bebida que você bebe, você pode ter certeza que foi o diabo que preparou. A música que você ouve, você pode ter certeza que foi o diabo que preparou. Ali, gente, as pessoas descem até o chão, não tem esse negocinho aí? O nome dela é não sei o quê, né? E aí tem as danças e tal, uma sexualidade ao extremo. Então ali rola de tudo, e ali as pessoas engravidam, ali as pessoas se entregam, ali as pessoas... Gente, esse ambiente é demoníaco. É um ambiente preparado para a pessoa fraca. Preparado pelo próprio diabo. E ali ele faz a festa, o ambiente é dele. Agora, pessoas fortes que não frequentam esses ambientes, estão dentro da igreja. O ambiente aqui é preparado por quem? Por Deus. Quer dizer que aqui a vida, quer dizer que aqui a ministração, a interação com o Espírito Santo, Deus preparou um ambiente para que você possa viver. É um ambiente que Deus preparou para que você possa viver. Mas o diabo continua lá fora, em derredor, esperando. E ele não desiste, continua não desistindo de você. A cada dia na nossa caminhada com Cristo, nós aprendemos e alimentamos nossa fé a cada passo que damos. Você hoje é muito mais forte do que quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para tal força espiritual, foi necessário que você crescesse e se tornasse uma pessoa espiritualmente forte.
No nosso ministério, nós temos 2 pontos fortes de alimentação da nossa fé: a célula e a celebração. A célula é o carro-chefe de todo este processo. Na célula, nós somos tratados, curados, libertados, podemos expor nossas dificuldades e a cada passo que damos, somos mais fortes em Cristo Jesus. O diabo não tem condições de prevalecer contra a manada. Se um membro é atacado, ou se ele está passando por dificuldade, ele pede por oração na célula, e todos oram. Olha a importância da manada, olha a importância da junção, a importância da igreja. Quer dizer que se um animal está sendo atacado por uma pessoa, um membro está sendo atacado pelo diabo que está em derredor procurando alguém para devorar, e aquela pessoa expõe aquela fraqueza, toda a igreja se levanta e ora por ela. E você sabe o que acontece com o diabo? A mesma coisa que nós vimos no vídeo. A igreja se levanta e o diabo foge. A estrutura, eu tenho visitado células desde o começo do ano, e eu tenho dito sempre a mesma coisa: a estrutura de tratamento e oração é a célula. Se você está passando por dificuldade, por luta, aproveite o momento celular para que as outras pessoas imponham as mãos sobre você. Isso é o levantar da manada. Se o diabo faz com que um dos membros passe por dificuldades e os outros membros se levantam contra ele, contra o diabo, nada pode resistir à força da unidade espiritual do Senhor Jesus. O diabo é derrotado debaixo de humilhação. O inferno não pode prevalecer contra quem? Contra a igreja, contra o povo. Amém. Se você quer se manter livre, firme, forte, para resistir ao ataque do diabo, não se separe da sua. Se você quer resistir ao ataque do diabo que está em derredor, esteja pronto para jamais se separar da sua manada. Não se separe da igreja. O diabo anda em derredor como um leão que ruge, esperando o momento oportuno, esperando o momento em que você vai estar separado da igreja. Só que essa separação do corpo de Cristo, ela também acontece em momentos específicos. Tem certos momentos que as pessoas se separam por momentos de luta interior que elas estão sentindo. Sabe qual que é o primeiro deles? Os mais velhos. Às vezes a igreja está caminhando, está progredindo, e quando eu falo dos mais velhos, eu não estou falando em idade, não. Tem gente que tem 1 ano de ministério e já está se sentindo velho ministerialmente. Se tem uma praga dentro desse país, que também é dentro da igreja, é a previdência ministerial. Vocês já ouviram falar? Existe previdência dentro da igreja. De pessoas que acham que já realizaram o suficiente, ou de pessoas que acham que já fizeram o suficiente e se sentem que agora chegou o momento de... Senhor, deposita a minha unção mensalmente nos meus proventos de aposentadoria. Que eu já cumpri a minha missão, eu já contribuí o suficiente, agora eu estou pronto para receber. Existe aposentadoria no reino de Deus? Querido, se você quer ver uma praga para distanciar as pessoas da manada, é quando elas acham que estão na época de descansar e parar de servir ao Senhor. Se tem uma coisa que a gente tem que entender como servo de Deus, é que se nós fomos chamados no Senhor, você vai ter 99 anos de idade, vai estar respirando, você ainda vai estar servindo ao Senhor, não tem aposentadoria no reino de Deus, não. O nosso descanso está na glória com o Senhor. Enquanto nós tivermos vida, nós precisamos estar prontos para servir ao Senhor. Não esteja preparado para se aposentar, porque senão a manada caminha e você fica. E se você ficar, o diabo ataca. Peça para o Senhor te fortalecer, porque o seu tempo de servir ao Senhor ainda não acabou. Siga a sua igreja, esteja junto da sua manada. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, podem abrir, acho que nós vamos ler sim. Por isso não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isaías capítulo 40, verso 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Se você está cansado, achando que é hora de parar, não se separe da sua igreja, sirva ao Senhor e Deus vai restabelecer as suas forças. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Teve um encontro nacional, uns 5, 6 anos atrás, que chamaram um pastor, alguém vai me ajudar a lembrar o nome do pastor agora, Mauro Sérgio? Isso. Chamaram o pastor Geraldo Holmquist, 90 e poucos anos, chamaram ele para dar uma palavra. Gente, ele levantou da cadeira, foi com o papelzinho dele, ele andava assim, ó. Chegou, botou a palavra nele do púlpito, e ele assim, a gente via que ele já não tinha aquele dinamismo que ele tinha quando era mais jovem. Ele leu a palavra, não conseguia, às vezes, dar entonação de voz. Gente, estava com 90 e poucos anos, cansado, já assim no limite, mas estava ali servindo ao Senhor. Eu olhei para aquilo e falei assim, Senhor, quando eu estiver sem forças, me ajuda a fazer exatamente aquilo que aquele homem está fazendo. Porque enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero servir ao Senhor. Ficar firme da manada. Cuidado para você não estar se cansando e estar ficando distante, porque o diabo está esperando esse momento. O segundo tipo, que geralmente se distancia da manada, que a gente falou aqui, que a gente viu com os búfalos, é quando o animal fica doente. O que acontece com o animal dentro da manada que fica doente? Ele não tem aquele vigor todo, vai ficando para trás, se separa da manada, o leão ataca. Quer ver uma praga dentro da igreja? Doença emocional. Falta de perdão. Tem gente que está dentro do ministério, ou seja, está dentro desse círculo de proteção, onde o espírito da morte não entra, onde o diabo não pode entrar, mas está doente internamente, porque tem relacionamentos quebrados há anos com determinadas pessoas. Tem gente que está com o coração ferido com o filho, com a filha, com o cônjuge, com o pai, com o tio, com o irmão, e quer dentro do ministério continuar com aquele mesmo sentimento, caminhando com a igreja. Querido, isso é impossível, porque você está doente. E aí, as coisas dentro da igreja começam a não agradar o suficiente. A pessoa vai falando, nossa, isso que ele prega para mim não está servindo. Nossa, isso que ele ministra para mim não está servindo. Ai, estou com o coração cheio disso, coração cheio disso. E vai desanimando, e vai ficando para trás, e vai se separando do corpo, e vai ficando longe da manada. O que acontece com o diabo? Se você tem curas emocionais para serem liberadas, tenha intrepidez para se achegar diante do Senhor e ser curado em o nome de Jesus. Chega. Você sabe uma coisa que Jesus não fez na época que ele estava aqui? Cura emocional. Jesus fazia cura física. O que Jesus fazia era desafiar as pessoas para que elas fossem curadas. Ele desafiava as pessoas para que emocionalmente elas cedessem aquilo. Às vezes você vai ficar anos dentro da igreja, Senhor, me ajuda a perdoar a minha mãe. E você sabe o que Deus vai fazer com você? Vai te dar palavra em cima de palavra falando que você precisa perdoar sua mãe, mas intrometer Ele não vai, Ele vai te desafiar para você fazer. E se o Senhor vem te desafiando para que você seja curado emocionalmente, para de resistir e ceda aquilo que o Senhor está te pedindo. Perdoe, querido, restaure, seja curado. Nós não podemos viver dentro do ministério ou dentro da igreja doente emocionalmente porque não consegue perdoar um irmão. Perdão é ordenança, amor é mandamento. Submeta-se ao desafio do Senhor e perdoe. Deixa Deus curar o seu coração, porque senão você vai ficar para trás. Tiago capítulo 5, verso 15, podem abrir. 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deixa o Senhor curar o seu coração, não fica doente não, porque você vai ficar para trás. Se existe algo de relacional, o pastor Deus esteve aqui no começo do ano, e ele foi muito feliz quando ele disse assim: muitas vezes nós desanimamos diante do Senhor por conta de dificuldades relacionais, de relacionamentos, tudo está envolvido com relacionamento. Se tem algo doente no seu relacionamento, trate, porque senão você vai ficar para trás. Outro tipo de situação que faz um animal se separar da manada ou um membro se distanciar da igreja, que nós falamos aqui, recém-nascidos, pessoas que encontraram a Jesus recentemente. Você sabia que eu já ouvi a expressão assim: pastor, depois que eu recebi a Jesus, a minha vida piorou? Vocês já ouviram isso? Gente, tem situação que piora mesmo, porque a vida do camarada está tão detonada, que a hora que vem Deus, ele dá um bandão nele, levanta aquela poeira e faz aquela bagunça para corrigir o que está errado, que a vida parece que dá essa impressão que ficou pior, mas é Deus trabalhando e é Deus corrigindo. Tem gente que na fase de conhecer a Jesus, nos primeiros passos, desanima e deixa de caminhar, porque a situação ficou mais difícil. Fica para trás. Conhece a Jesus, batiza, recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e depois se distancia da igreja. Para você que está nessa situação que desanimou, querido, fortaleça-se no Senhor. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Fica firme, fica firme. Aí o Espírito Santo começa a incomodar o tempo inteiro. Antes você fazia o que queria, não estava nem aí, vem o Espírito Santo, você está fazendo, está errado, você está fazendo. E a vida muitas vezes piora mesmo. Mas é Deus corrigindo. Se você está há pouco tempo com Jesus, ou se você recebeu a Jesus, veio essa confusão, essa turbulência, e você desistiu, saiba que para o Senhor você é muito importante. Restabeleça os joelhos trôpegos e caminho ao Senhor. O Senhor não te fez para ficar parado, o Senhor te fez para crescer e para caminhar. Restabeleça-se, restabeleça-se. E por fim, é o que eu mais gosto. Qual o tipo de situação? Eu acho que eu tenho um versículo desse do animal recém-nascido. 1 Pedro capítulo 2, verso 1, abram para mim. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você vai crescer, espera. Hoje você pode estar meio que abalado pelos ataques que você está sofrendo, mas você vai crescer. O Senhor vai te fortalecer. Eu lembro da dona Terezinha, que aceitou Jesus. A Vânia. Quando aceitaram a Jesus, tinha um monte de coisa que precisava ser corrigida e feita. Mas eles tiveram a coragem de aceitar e batizar e buscar o Senhor Jesus. E passaram por essa fase do recém-nascido. Hoje são colunas da igreja. Mas foi fácil, dona Terezinha? Foi fácil, Vânia? É fácil. Mas o Senhor há de fortalecê-las a cada dia, como vem fortalecendo a cada um de nós. E por fim, queridos, qual que é a última condição que geralmente faz um animal se afastar da manada? São os membros dispersos, que no caso da manada de animais, é aquele que vê uma moitinha mais à distância, a manada está indo numa direção, e ele vê algo interessante na direção contrária, e vai ficando. Se tem uma coisa que tira a gente da igreja, e afasta o povo de Deus da sua manada, é a dispersão com coisas desse mundo. Estou falando besteira? Não. Você sabe o que eu vi no começo do ano? Porque agora começou a mania, gente. Eu achava que época de Natal e Ano Novo, o irmão, o crente, estava livre dessas festas mundanas, sabe?
Acho que era uma coisa mais familiar. Mas agora começaram os bailes de Réveillon. Vocês já ouviram falar? Ah, já é antigo? Ih, gente, eu acho que esse ia dar nata, porque eu não participava desses negócios aí, não. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, teve um baile lá no lago, agora no Réveillon do último ano, em que 20 pessoas iam entrar na justiça porque a comida acabou muito cedo. Não foi cumprida a promessa de ter comida no Réveillon, na ceia do Réveillon. Só que o baile era de 1.000 pessoas. 20 estavam reclamando. Você sabe o que eu pensei na minha maldade interior? Falei, está reclamando da comida, esses 20 é crente. Porque bebida não faltou. Os outros 980 beberam e acharam a festa ótima. Crente que gosta um pouquinho de comer sentiu falta da comida. Mas às vezes, gente, tem situações assim que a gente se sente tentado a estar atendendo ao desejo ou ao convite que o mundo nos faz. Você sabe o que é isso? É dispersão. Tem gente que falta celebração atrás de celebração, porque no domingo de manhã tem algo específico que ele gosta. Por exemplo, meu sogro hoje está liberto. Ele não está aqui, então não vou nem fazer piada com ele. Meu sogro gostava de Fórmula 1. Fórmula 1 é que dia? Vocês querem ver dificuldade? Eu não sei se vocês lembram, mas na época que a gente tinha celebração às 6 horas, dava quartas de final, semifinal de campeonato. Você sabe o que é isso? É dispersão para te tirar da manada. Tem gente que acha que pode se juntar ou que pode fazer determinadas coisas que o mundo faz que não vai ter nenhum problema. Querido, cuidado, porque aquilo que você faz hoje por escolha, amanhã pode virar uma fortaleza na sua vida. Não deixe que o mundo roube o seu desejo de estar na casa do Senhor. Eu nunca vou deixar. Cuidado com a dispersão. Cuidado com a dispersão. Mais exemplos. Faculdade. Faculdade é bênção na vida? Mas você sabia que pode ser uma dispersão? Se te afasta da sua manada, se te afasta da igreja, não é bênção na sua vida, você está se dispersando. Querido, fique firme. Você é um animal resistente, você é um membro resistente. Tem ambientes que não são para você. Tem ambientes que são determinados, são preparados por influência do diabo. E você abre mão para estar junto da sua manada, protegido, para estar num ambiente que foi completamente preparado pelo diabo para destruir as pessoas. Querido, tem ambiente que não é para você. Cuidado com a dispersão. Cuidado com a dispersão. Pessoas que já desviaram do caminho do Senhor, estão completamente destruídas. Você vai perguntar para elas, por que ela se desviou? Você vai ver uma besteirinha que começou com ausência. Com ausência, devagarzinho. Uhum. Vai comendo pelas beiradas, devagarzinho. Devagarzinho. Você vai perguntar às pessoas que se desviaram, você vai ver que começou com uma faísca. Que ela foi atendendo, foi dispersando, foi saindo, foi se separando da manada, até que o diabo veio e a tomou por vez. Cuidado com aquilo que... Mas você vai voltar em nome de Jesus. Você vai voltar em nome de Jesus, viu, Darquinha? Mas começa assim, começa com nada. Começa com uma fagulha que incendeia e toma a vida da pessoa por completo. Pedro, tem o vídeo 3 fácil aí, para a gente entender essa dinâmica?
Pode deixar o áudio aí, eu acho que não vai atrapalhar não, Pedro. Nós temos uma manada de búfalos que está perto de um lago. E nós temos à distância, queridos, um grupo de leões que está observando de longe ao derredor. A manada está junta. Caminha junto. E aí tem a figura ali, eu gosto de colocar, que é um papai e uma mamãe e uma criança, que se sente na liberdade de andar um pouquinho mais separado da manada. Eles acham que estão seguros, dispersos, viram alguma coisa distante, se separaram um pouquinho. Vai o papai na frente, a mamãe, e logo atrás vem o filho. E os leões estão esperando. Os leões sentem que eles se separaram distância suficiente do resto da manada. E agora, queridos, tem uma lei espiritual muito forte nessa situação, que quando uma família se separa e fica distante, o diabo vai sempre atacar aquele mais frágil, que no caso é quem? E quando eles estão distantes o suficiente, demais. Ih, mas tem muito irmão que é assim. Os leões se sentem na liberdade, pela distância, de promover um ataque. E adivinha quem é que vai sofrer nessa situação toda? É um grupo de 4 ou 5 leoas. Ela dominou o recém-nascido ou o filhote de búfalo. Guys, I'm shaking. Can you believe this? The buffalo are coming to help this one now. Watch. They're too They'll late. come and help this baby. Watch. They're too late. Can they help him now, Frank? Yeah, they can. He's still alive, you think? Ah, he's still alive. My goodness. Russell for Frank. Eles vão tentar tirar o búfalo da água. They're dragging him out. Hulle het nou net 'n kleintjie gevang. Hier's lekker action hier so, jongie. Estão arrastando o filhote para fora da água. Trop is besig om nader te kom. E olha quem aparece. It's on its back. I have to kill it quickly. Oh, it's so alive. Ja, positief. Hulle het 'n klein Aparece um crocodilo, que também quer o filhote. Crocodile there too. Ja, daar's 'n krokodil ook. Daar gaan 'n krokodil ook 'n kleintjie. Gente, eu confesso que eu procurei na Bíblia um personagem para ilustrar com um crocodilo. Eu não achei crocodilo na Bíblia. Ele está aí fora de lugar, viu? Isso. Aí tá os leões tentando arrastar o filhote e o crocodilo tentando arrastar o filhote. Gonna lose it. Oh my God. Oh, they're gonna fight over it. She's I'm shaking. Oh my God. Duas potestades. Oh, look at those. Olha o crocodilo saindo da água, não quer soltar, e ele soltou e os leões ficaram com o filhote. Eyes of one. Oh, the lions have won. Yeah, but look at all those buffalo coming. Oh, they're gonna Mas aí vocês sabem quem aparece nessa estrutura? I think you're right. Lá vem a igreja. Tem um membro sofrendo, tem alguém que está passando por luta, está gritando, pedido de socorro. Look at the teeth. Look at the teeth, Jack. You're too late. You're too late. E lá vem o grupo, lá vem a igreja. You
guys, you cannot believe what's going on here. There's a big terrier between lions, crocodiles, and buffaloes. Opa! He swatted at him and kicked at him. He's kicking at him. Look, he's kicking at him. Aquele é o irmão cheio do Espírito Santo. Ai, diabo. Sai pra lá, ele tá até sozinho, ó. Cheio da unção. Besig om die leeu's te omsingel. E a igreja continua cercando o inimigo. O filhote continua lá no meio. Leeu's naby kom, hulle jag die leeu's links en regs. Ooh, they got him surrounded. Ja, jy kan maar kom, jong. Hier's groot aksie. Opa! Big boy. You got the lion on him, Ron. Olha o urro do bezerro. Gente, olha que coisa maravilhosa. O bezerro se levanta. Calf's still alive. Yeah, it's trying to get away. Um leão não quer soltar. O bezerro se levanta. E ele caminha para o meio da manada. Ele entra lá no meio, seguro. Os leões perdem até o visual do filhote. Weggepak van hy kleintjie af en Still chasing. I've never seen him help. Gee, they chased him away. E os leões batem em retirada. E o filhote termina completamente salvo, seguro no meio da sua manada. Precisamos reconhecer a nossa função de protetores desses membros. Nós, como celulares que o Senhor nos chamou, possuímos um papel de proteção em relação aos outros. Nós somos os animais que contra-atacam diante de um ataque. O nosso papel não é de ficar vendo as pessoas se perderem, mas lutar pelas vidas que estão ficando para trás. Nós somos uma manada poderosa do Senhor Jesus. Se existe alguém do seu lado que precisa de proteção, a sua função como membro deste grupo é de se aproximar e proteger a cada um. Incentivar os velhos, curar os feridos, acompanhar os recém-nascidos e abrir os olhos dos dispersos. O diabo não tem poder para atacar a unidade espiritual, mas o membro desgarrado sim. Ele fica ansiosamente esperando pelo momento oportuno para o ataque. Temos a necessidade de examinar as nossas vidas. Que tipo de membro temos sido? Temos experimentado dessa proteção do Senhor Jesus? Temos protegido aos outros integrantes da nossa manada? Você tem sido o integrante que tem sofrido calado? Você tem se afastado sem notar? Prepare-se para aglomerar, se reagrupar dentro da manada no Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Vocês estão com 1 Pedro aberto ainda? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. Resistir de que forma, gente? Firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar aos recém-nascidos, há de firmar aos velhos, há de fortificar os doentes e há de fundamentar os dispersos. Que o Senhor Jesus nos fortaleça e ministre no nosso coração o desejo de estar junto da igreja do Senhor.